Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Olá, bom dia! Chegamos ao último dia do mês. Hoje é 30 de abril de 2022. Hoje a igreja celebra São Pio V. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que suscitastes na igreja o Papa São Pio V, para defender a fé e restaurar a liturgia. Concedei-nos por sua intercessão participar dos vossos mistérios com fé ardente e fecunda caridade. Amém. João capítulo 6, versículos de 16 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na época em que João escreve, o pequeno barco das comunidades teve que enfrentar um vento contrário, tanto de alguns judeus convertidos que queriam reduzir o ministério de Jesus a profecias e figuras do Antigo Testamento, quanto de alguns pagãos convertidos que pensavam que uma aliança entre Jesus e o Império era possível. Diante da multiplicação dos pães, o povo conclui que Jesus é o Messias esperado, pois, segundo a esperança do povo da época, o Messias teria repetido o gesto de Moisés, alimentar o povo no deserto. Por isso, segundo a ideologia oficial, a multidão pensava que Jesus era o Messias e, por isso, queriam fazê-lo rei. Este pedido do povo foi uma tentação tanto quanto para Jesus, como também para os discípulos. No Evangelho de Marcos, Jesus obriga os discípulos a embarcar imediatamente e ir para o outro lado do lago. Ele queria evitar que eles se contaminassem com a ideologia dominante. Este é um sinal de que o fermento de Herodes e dos fariseus era de fato muito forte. Já era noite. Os discípulos desceram ao mar, entraram no barco e foram para Cafarnaum, do outro lado do mar, do lago, na verdade. João diz que já estava escuro e que Jesus ainda não havia chegado. Por um lado, evoca o êxodo, atravessar o mar em meio às dificuldades. Por outro lado, evoca a situação das comunidades no tempo do Império Romano, com os discípulos viviam no escuro, com o vento contrário e o mar agitado, e Jesus parecia ausente. Jesus chega andando sobre o mar. Os discípulos estão assustados. Como acontece no relato dos discípulos de Emaús, eles não o reconhecem. Jesus se aproxima e diz: "Sou eu, não tenha medo." Aqui, novamente, aqueles que conhecem a história do Antigo Testamento lembram alguns fatos muito importantes. Lembrem-se de que a multidão, protegida por Deus, atravessou sem medo o Mar Vermelho. Lembrem-se que Deus, ao chamar Moisés, declara seu nome dizendo: "Sou eu." Lembrem-se também do livro de Isaías, que apresenta o retorno do exílio como um novo êxodo, no qual Deus aparece repetindo muitas vezes: "Sou eu." Para o povo da Bíblia, o mar era o símbolo do abismo, do caos, do mal, conforme está no Apocalipse, capítulo 13. No Êxodo, o povo faz a travessia para a liberdade, enfrentando e vencendo o mar. Deus divide o mar com o seu sopro,
e a multidão atravessa em terra seca. Em outras passagens, a Bíblia mostra Deus vencendo o mar. Gênesis 1, Salmo 104, Provérbios capítulo 8. Vencer o mar significa impor-lhe os seus limites e impedir que engula a terra inteira com as suas ondas. Nesta passagem, Jesus revela sua divindade dominando e vencendo o mar, evitando que o barco de seus discípulos seja arrastado pelas ondas. Essa maneira de evocar o Antigo Testamento, de usar a Bíblia, ajudou as comunidades a perceber melhor a presença de Deus em Jesus e nos fatos da vida. Não tenha medo. Eles querem levar Jesus no barco, mas não foi necessário, porque o barco tocou na margem para a qual eles se dirigiam. Chegaram ao porto desejado. O Salmo 107 diz o seguinte: Ele acalmou a tempestade, as ondas do mar se calaram. Alegraram-se ao ver a calmaria, e ele os conduziu ao porto desejado. São Pio V, Papa e Confessor. Antônio Miguel nasceu em 1504 na província de Alexandria e aos 14 anos ingressou na congregação dos dominicanos. Depois que se ordenou sacerdote, sua carreira atravessou todas as etapas de maneira surpreendente. Foi professor, prior do convento, superior provincial, cardeal, inquisidor, bispo e finalmente papa, tomando o nome de Pio V. Foi um grande reformador da Igreja. Assim que assumiu, foi procurado em Roma por dezenas de parentes. Não deu emprego a nenhum, afirmando ainda que um parente do Papa, se não estiver na miséria, já está bastante rico. Implantou ainda outras mudanças no campo pastoral, a obrigação de residência para os bispos, a clausura dos religiosos, o celibato e a santidade de vida dos sacerdotes, as visitas pastorais dos bispos, o incremento das missões e a censura das publicações para publicações religiosas. O Papa Pio V é venerado por ter unido a Europa, acabado com as guerras internas. Chegou a excomungar a rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Papa Pio V morreu no dia 1º de maio de 1572. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Pio V governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-os no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Por intercessão de São Pio V, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom sábado. Fique na paz.